Está muito fraco, querido. Estou decepcionado. Vocês estão aí ainda? Não foram embora, não vão embora, porque Deus tem uma palavra poderosa. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, que trata acerca da ressurreição. E nós precisamos entender que, por que a gente fala que o domingo é do Senhor? O domingo é o nosso primeiro dia da semana, né? Então a gente precisa entender que a morte de Jesus na sexta e a ressurreição de Jesus no domingo, vivendo aí uma transição de semana, né? Ou seja, Jesus está dizendo que quando ele ressuscitou para o início de uma nova semana, ele também ressuscitou para o início de uma nova dispensação. Dispensação que nós estamos, dispensação da graça. Dispensação da graça. A pergunta é: o que é dispensação? É um período que Deus estabelece para ver se a vontade dos homens se afinam com a vontade dele. Se afina, né? Com a vontade dele. Quando você e eu ficamos afinados com a vontade de Deus, significa dizer que Deus estabeleceu esse período probatório, esse período de tempo, para nos trazer uma afinação com Ele. Diga assim, abraço teu irmão de você tem que estar afinado. Se você estiver afinado, você pode até ser desafiado, mas você vai vencer. Os afinados vencem sempre, amém? Você pode ficar de pé, porque eu queria estar aí, não sei porquê, mas acho que você precisa ficar de pé. Isso também assim, né? A gente evangelizou na sexta, a gente estava querendo parabenizar todo o ministério de evangelismo, nós saímos para a rua, fizemos uma representação, o irmão Leandro representou Jesus, as mulheres, né, trouxeram ali uma ministração, foi por você, foi lindo o barulho. E tivemos também a banda de música Efésios 6, uma banda poderosa também, o irmão é fera para evangelizar, né, aquele irmãozinho. E a gente está muito feliz por tudo que Deus fez, porque quando nós levávamos os bombons para as pessoas com uma mensagem, as pessoas diziam: não, alguém dizia assim: não, pastor, não tem dinheiro, é de graça. No Brasil ninguém dá nada a ninguém. E você diz assim: ó, Feliz Páscoa. Assim como a salvação é de graça, esse bombom também é. Amém? Então, esse bombom representa Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. As pessoas ficavam emocionadas, porque ninguém nem recebe um muito obrigado, quanto mais um bombom. Você está no trânsito, você dá uma passagem para a pessoa, vai. Aí você espera que a pessoa cozinhe, você até alerta, agradecendo, você dá uma piscadinha. Comunicação do trânsito, ninguém mais faz isso. Parece que você é obrigado a dar a passagem, né? E as pessoas não param nem para agradecer. E quando as pessoas conseguem ser impactadas com um bombom, você diz: Jesus é a nossa Páscoa. Aí eles dizem assim, aí eu cheguei ali no samba, entrei ali com uma cestinha, parecia... Deixa eu falar. Eu ia falar um chapéuzinho, né? Aquela cestinha para dar... Mas não vou comentar isso, porque eu sou menino, né? Estou tentando descontrair para dar uma levantada aí nesse cansaço aí nosso. Então, eu entrei e fui ali nas caixas do samba e dizia: ó, Jesus é a nossa Páscoa, essa Páscoa representa Jesus. Jesus ressuscitou, esse bombom é de graça, assim como a salvação é de graça. E eu disse para aquelas cooperantes ali, cooperadoras: olha, vai na nossa igreja. Aí eu fui falando para todas elas, eu falei: pastor, fui domingo passado, eu estou pastor, fui domingo passado, então não para de ir. Eu tive ali o feedback de que tem um grupo ali no samba que vem aqui, né? E foi uma bênção ontem, amém? Eu queria que você abraçasse o seu irmão e dissesse para ele: feliz noite da ressurreição. Diga para ele: Jesus ressuscitou por nossa causa. Diz: você é tão importante que o céu foi trazido para a terra para que Jesus morresse e ressuscitasse por nossa causa. Jesus dizendo a parte, ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê e vive em mim nunca morrerá. Amém? Então, os seus sonhos, os seus projetos, se você vê, né, o ponto final, o fim da linha, um sentimento de mortandade, Deus vai repreender nesta noite, porque vai ser a noite da nossa... Joga ali na tela, Pedro. Noite da ressurreição. Quando ele joga ali na tela, a gente vai até a mão o seu irmão para a gente orar.
eu quero trazer uma palavra profética. E Deus encheu o meu coração, Ele vai encher o seu coração também, porque Jesus é a pessoa mais importante desse culto. Esse é o nosso culto cristocêntrico. Ele é o Senhor. Pai, obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado pela equipe de evangelismo, os coordenadores, pastores Marcinho e Mariana, toda a equipe de evangelismo, Leandra, Keila, Anete, a sua filha, todos os irmãos que ali estavam, os seguidores aqui da matriz, eu, pastor Rodney, pastor Alcino, pastora Márcia, todos os pastores que ali estavam, pastor Edivaldo. Obrigado, Senhor, porque foi uma festa ontem de evangelismo. Distribuímos mais de 500 bombons, propagando Jesus ressurreto, falamos da tua graça. E agora que nós iremos ouvir a tua palavra, traz o fogo do teu Espírito, queima todo o cansaço, toda a dor, toda a enxaqueca, todo o desconforto, volta. Enche, Pai, agora da tua grandeza, envolva-nos com o teu abraço e nos ajude a viver como nunca vivemos um culto como nesta noite, porque o Senhor ressuscitou, está aqui, e aonde o Senhor está, há fartura de alegria. Aonde o Senhor está, há um sentimento de ressurreição, seja nos planos, seja nos sonhos. Nada será abortado, mas o Senhor vai dar força e luz, e nós iremos conceber cada anseio em nome de Jesus. Dá um abraço, um beijo ao seu irmão e diz para ele assim: Jesus é a nossa força. Agora sim você pode sentar. Lucas 24, vocês acharam? Sim ou não? Eu vou ser velho, vou te surpreender. Vou pregar tão rápido que você vai dizer: não. Forma de dar uma animada também, né? Pastor, não vai se prorrogar hoje. Evangelho de Lucas 24 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Diga comigo: a pedra estava removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de um temor. Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Aí a pergunta, né? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que, como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos que mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu. Por quê, queridos? Porque Jesus já havia ressuscitado, senão os lençóis limpos, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estágios, aproximadamente. Depois eu te dou aqui a conta para eu não perder. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam tão impedidos de o reconhecer. Então eles perguntaram a Jesus: que é isso que vos preocupa? Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides
e de que ides tratando à medida que caminhais. Ou seja, qual é a sua que vocês estão aí papiando, né? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e começaram a explicar, sabe para quem, irmãos? Para Jesus, né? Eles começaram a explicar a Jesus o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel, mas depois de tudo isso, e que já é o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, olha só a descrença, né? Das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de um anjo, ou de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, como Pedro, e verificaram a exatidão de que o sepulcro estava vazio, e viram, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó tardios ou nécios de tardos do coração para crer no que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Jesus começou a discorrer por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não lhes ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando lhes expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido ao partir do pão. Oremos. Pai, em nome de Jesus, é uma noite profética, porque a palavra, quando é revelada, o momento é profético. O Senhor está conosco, pois tu disseste: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Tu disseste também: eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está aqui, porque esse culto é endereçado ao trono da tua glória, de onde emana o milagre, a revelação, a palavra rema. Espírito da verdade, envolva-nos de uma tal forma que todas as áreas que porventura estejam mortas, danificadas, venha Jesus, reconstrói, ressuscita, levanta, autoriza, abençoa, purifica, santifica, envolve, abraça. E nesta noite seja a noite de Deus em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Eu quero ser breve porque a leitura já é algo sucinto, né? Bem sintético, explicado, mas eu queria me ater em algumas lições que a gente pode pensar nesses textos. O primeiro fala acerca da ressurreição. Jesus, quando ele ressuscita no domingo, ele está ressuscitando e dizendo para nós, tal qual ele fez na última ceia, quando ele celebrou a Páscoa, quando ele celebrou a ceia, Jesus está dizendo algo poderoso, que quando Jesus celebrou a última Páscoa, e eu preguei isso aqui na sexta, na ceia, Jesus estava fazendo menção do Cordeiro. E para os judeus que celebram a Páscoa, eles sabem que aquele Cordeiro do Antigo Testamento, ele morreu, mas não ressuscitou. Mas Jesus sim, é diferente.
Jesus, no tempo da graça, ele como cordeiro morreu, mas ele ressuscitou. Para Deus, na velha aliança, né, o Torá, que é o Pentateuco, a coisa mais importante era o cordeiro ser morto, porque a vida do corpo do cordeiro seria o seu sangue aspergido nos umbrais. Era uma maneira de o anjo visibilizar, ver, né? Fica mais fácil, o sangue na porta, e quando ele visse, ele não entraria naquela casa, aquela casa seria poupada. Porém, naquele momento, o que era mais importante para a Páscoa era tão somente a morte do cordeiro, mas o que é mais importante na nova aliança não é a morte só, mas a ressurreição. Porque quando Jesus morreu, ele nos garantiu o céu, e quando ele ressuscitou, nos garantiu a ressurreição. Por isso que Paulo diz que ele é o primogênito dentre os mortos, ele é a primícia. Se Jesus morreu e ressuscitou, você também vai ressuscitar. Está feliz com isso? Bem, o povo judeu não tem essa perspectiva, os judeus não cristãos não têm essa perspectiva. Eles ainda esperam Jesus, mas nós já o recebemos. E aqui, meus irmãos, as mulheres, vamos dar uma salva de palmas para as mulheres, que elas são pessoas de boa notícia. A bispa até fez, ela é comandante, ela é líder, ela, vamos vir, segue a bispa, vai bispa. Você vê que a função do homem é devolver a mulher para o seu lugar de importância, de exaltação, porque vocês são importantes. Amém? Nós só estamos aqui por causa das mulheres, né? Ou seja, Deus usou a cada uma delas. Mas tirando, botando as mulheres na parte, no bom sentido, com todo o respeito, porque o nosso foco é Jesus. Eu queria, amém, não pulou amém. Eu queria dizer para vocês o seguinte, as mulheres foram lá, sabe por quê? As mulheres não ficaram pranteando, lamentando, né? Certamente Pedro, João, mas as mulheres estavam querendo, né, ir até o sepulcro, fazer alguma coisa ali naquele momento derradeiro, mesmo Jesus já estando ali por 3 dias. E quando elas chegaram, uma lição que eu quero focar nesta noite, os 2 anjos disseram àquelas mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Quantas vezes, tal qual se deu na passagem do Rio Jordão, quando o povo começou a lamentá-la, a muriar contra Deus, colocando em xeque a fidelidade de Deus quando os tirou do Egito, e eles, quando se depararam com o mar vermelho, o ser humano, quando ele está diante dos desafios, ele, ao invés de buscar uma saída, se ele não cuida, ele reclama de Deus. Certamente nos tirou do Egito, porque não tinha cova para todo mundo. Olha só, irmãos, que eles começaram a proferir o milagre, já estava estabelecido, mas não visualizado. Digo, seu irmão, o milagre já pode existir agora. Você pode não ver, mas se é uma noite de ressurreição, existem áreas da sua vida, da sua família, de filhos, de netos, seja lá quem for, Deus vai fazer com que você leve essa boa notícia lá para o seio da sua família, para o seio da sua empresa. Aleluia! E Deus, ao vir a reclamação, o povo faz uma pressão sobre Moisés recorre a Deus, e Deus diz para ele assim: olha, por que clamas a mim? O milagre já existe, a saída já existe. Eu não trouxe vocês para frente do mar para impossibilitar e matá-los. Se eu os tirei do Egito, se eu os tirei do mundo, eu não vou deixar vocês numa canoa furada. Diga para o teu irmão, você não vai morrer sem viver o que Deus te prometeu. É uma noite profética, uma noite de ressurreição, é uma noite de unção, uma noite de chamado, é uma noite de casamento realiançado, é uma noite onde Deus vai te dar uma visão diferenciada. Aleluia! Quando Deus conduz o seu povo para o mar, Deus não viu o mar, Deus viu uma estrada. E o que você vê? Diante dessa situação, o que você vê? Você vê a ressurreição ou você vê o estado como você entrou?
Deus vê a saída. Ainda que você olhe e pense e pense assim, mas está tudo lá, vamos voltar, vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. As mulheres voltam com a boa notícia. Eu imagino aquelas 3 apostando em corrida, quem ia chegar primeiro? Vamos juntar e correr para Pedro e Paulo, João. Chegaram lá, ao invés dos discípulos crerem, sabe o que eles fizeram? Pedro foi lá, foi conferir. Meu Deus, me ajuda, Senhor, nós, os homens. Pedro foi lá conferir. Ele poderia acreditar, mas Pedro ainda não tinha sido avivado do Pentecoste. Ali no cenáculo, Pedro ainda era aquele homem que cortou a orelha de Michael. Pedro ainda estava naquele tempo, aquele momento temporal humano, humanístico. A sua visão precisava ver para crer. Realmente não tem nada aí, só tem uns lençóis. Aí ele volta. Ele podia dar nem a notícia, que a notícia já fora dada. E o Senhor seja portador, não de coisas passadas, porque Deus faz nova todas as coisas. Deus quer te levantar para ser portador de boas novas. Coisas que estão acontecendo agora, coisas que vão acontecer nesse culto, coisas que vão acontecer na sua vida, no seu futuro, porque as coisas são passadas e Deus faz tudo novo. Pois bem, 2 discípulos, depois de ouvirem Marta não, as mulheres, as Marias, ao invés deles permanecerem, porque se Jesus ressuscitou, o anjo disse, olha, diga para eles que o Senhor vai se apresentar a vocês. Os 2 ficaram ali? Não, voltaram para Emaús. Já pensou? O anjo do Senhor chegar para você essa noite, não volta para casa não, porque Jesus vai arrebatar a igreja hoje. Você vai voltar para casa porque você tem que fechar aquele lanche. Eu não vou chegar no céu de barriga vazia. Como se a gente não cuidar, vai ter crente fazendo o último lanche. Tem fome ali na... Qual o nome daquela padaria? Lady Di. É um nome estranho, né? Cuidado, Lady Di. Lady Di vai dizer assim, vem fazer o último lanche, né, para você não chegar no céu. Não, tem uma ceia preparada para você no céu. Amém? Se o anjo vier assim, ninguém volta para casa porque Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que nós seremos bem-aventurados quando Jesus voltar, nos encontrar fazendo assim, na presença dele. Amém? Olha que a menina falou amém. Deus usa as crianças, né? Pois bem, eles estão voltando para Emaús. Eu creio que Jesus ficou perplexo diante das atitudes deles. Eles não eram para voltar para Emaús, para a aldeia. Eles eram para ficar em Jerusalém. Eles dizem para Jesus, quando Jesus se manifesta, eles estavam tão desencorajados. Depois de ouvirem das mulheres que Jesus não estava mais no sepulcro, depois de ouvirem das mulheres que Jesus havia ressuscitado, eles deveriam ser comovidos a ficarem, a permanecerem. Mas o que eles fizeram? Eles voltam para a aldeia como se nada tivesse acontecido. E Jesus entra num assunto e procura saber o que vocês estão papeando. Qual é o assunto? Qual é o foco? Você não ouviu? Sabe que você é o único homem em Jerusalém que não ouviu falar das coisas que aconteceram nesse último dia? Jesus, o próprio foco estava ali, materializado. Às vezes o milagre já está materializado, mas os nossos olhos estão tão pesados que a gente não consegue enxergá-los. É uma noite de ressurreição, é uma palavra profética, já existe o milagre. Talvez os seus olhos estejam tão pesados pelo desconforto, pelos dissabores, pelas durezas da vida, dos enfrentamentos, das guerras, que os teus olhos podem estarem pesados, mas o Senhor quer aliviar os teus olhos. O Senhor quer te trazer uma nova visão, para que Jesus não seja um desconhecido na sua jornada. Jesus não pode ser um desconhecido na sua jornada. Certamente Jesus pensava consigo, se eu tivesse ficado de Jesus, eu ia dizer assim, que isso, que coraçãozinho. Jesus começou a papear. Quando Jesus viu que eles estavam tão para baixo,
tudo para baixo. Jesus começou a fazer uma exposição. Lá do nascedor da história, Jesus começa a recontar a história no tempo e no espaço, usando os profetas, as ocasiões, e traz à luz o entendimento para que eles entendessem. Mas mesmo assim, diga para o seu irmão, mesmo assim, eles não entenderam. Chegou no lugar onde eles deveriam entrar. Jesus fez com que fosse passando direto, e eles o constrangeram. Fica conosco. A tarde já está caindo, já está chegando. Era uma cultura dos judeus, né? Serem acolhedores, hospitaleiros. Então, eles não convidaram Jesus porque os seus olhos foram abertos. Eles acolheram Jesus por uma questão de cultura e não por uma questão de fé. A fé tem que sobrepor a sua cultura. Você faz isso, irmão? A fé tem que sobrepor a tua cultura. Porque a fé traz as coisas novas. A cultura, irmãos, a gente fica anos a fio aí vivendo as mesmices. Sim ou não? Jesus também, tá bom, concordou. E quando Jesus se pôs à mesa com eles, aí Jesus tomou o pão. E quando Jesus tomou o pão e deu graça, fez com que eles lembrassem. Porque aquilo era uma característica de quem? De Jesus. Jesus tem as suas características e não abre mão dela ou delas. A maneira que ele entrou na sua jornada e vai permanecer, Jesus não vai abrir mão. Ele entrou na sua jornada e vai contigo até o último dia. Ele não vai alterar. Jesus não sofre mudança, nem variação. Ele não muda, ele é imutável. Uau! O que acontece? Pode eles darem graça. Jesus dá graça. Os seus olhos abriram, mas aí já era. Aí o que aconteceu? Jesus desapareceu. Quantos só enxergam Jesus no fim da linha? Meu irmão, comece a andar com Jesus desde o início da sua linha. E não pare de andar com Jesus. Porque agora, quando eles são despertados em razão de Jesus ter orado pelo pão, seus olhos se abrem, mas Jesus já não está. Quantas pessoas deixam para abrir os olhos, né? Quando elas veem o milagre? E Jesus disse: bem-aventurado, ou bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eles deveriam estar no caminho de Emaús? Não, eles deveriam estar onde? Em Jerusalém. Aonde você tem estado nos dias de culto? Sabe aonde o milagre? No céu, quando o teu milagre for liberado, sabe, na quarta ele vai ser interessado aonde? Aqui. Principalmente se o anjo vier trazer o recado à noite. No domingo, o dia inteiro, porque o domingo é do Senhor. E se a gente não cuidar, a gente começa a negociar o nosso domingo, a nossa quarta. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus pode até te abençoar no caminho de Emaús e se manifestar a você, mas o certo é você estar onde Deus vai te buscar. Diga para o seu irmão: você precisa ser encontrado aonde o milagre será endereçado. E Deus sabe aonde você mora, os lugares onde você vai estar na quarta do domingo. E se não for quarta do domingo, Deus vai buscar onde você estiver na terra, mas o milagre vai chegar lá. E a Gabi ali no cantinho dela, com o computador, o milagre vai chegar aí, Gabi. Dá uma animada ali na Gabi, porque ela me ajuda sempre ali, né? Abriram-se os seus olhos, mas já era tarde. Eu não quero que nada do que Jesus sonhou para eu viver, eu não quero que os meus olhos se abram no final. Eu não quero chegar lá no céu e Deus dizer para mim: olha, Jorge, eu sei que você procurou ser intenso, fiel, mas tinha tantas coisas que eu queria te falar. Haviam tantos milagres e visões que eu queria te revelar, mas todas as vezes que eu te busquei, os seus olhos estavam pesados, ou você não estava no lugar onde você deveria estar. Claro que eu vou chegar no céu, porque os discípulos de Emaús, eles não perderam a condição de discípulos, eles só perderam a oportunidade de enxergar Jesus na sua jornada. Nós precisamos enxergar Jesus todos os dias.
porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação. Ele levanta contigo, Ele deita contigo, Ele almoça contigo, Ele dá graça contigo, Ele te abençoa, Ele te fortalece todos os dias. Jesus não te deixa, porque Jesus é fiel. Aleluia. Eu não disse que ia te maravilhar, eu ia pregar em pouco tempo, você ia ficar tão animado, você ia dizer: ninguém falou brincar. E a profética tem que se cumprir, irmãos. Ainda que eu te dê uma catucada ainda. Uma cutucada, né, com uma boa razão, vale a pena, fique de pé comigo. É uma noite de ressurreição, porque é a noite de Páscoa. É o domingo de uma nova dispensação, porque é o domingo de um novo tempo. É um domingo de novas emoções, porque é o domingo de novas revelações. É um domingo de projeção, porque Deus vai te exaltar na terra dos homens. É um domingo onde tudo se fará novo, porque Jesus disse: quem crê e vive em mim nunca morrerá. E os sonhos de Deus na sua vida não podem morrer. São eles que estão em seu coração. Não vai mais deixar ninguém te dizer que você não é capaz de mudar a nação para Jesus. Esteja no lugar onde Deus quer que você esteja, ainda que Ele volte lá no caminho para te trazer de volta, porque os dois discípulos, eles diziam um ao outro: que pena, nós não conseguimos enxergá-lo durante a caminhada. Mas um ou outro dizia: o nosso coração queimava quando Ele falava. Quando você estiver destoado do caminho do Senhor, Ele vai lá onde você estiver e vai fazer o teu coração queimar. Porque depois que o coração deles começaram a queimar, eles voltam para Jerusalém, eles chegam lá: nós também vimos o Senhor. Os discípulos estavam lá com as mulheres, eles estavam celebrando, e eles diziam um ao outro: porventura o nosso coração não ardia quando Ele nos expunha a palavra? Teu coração vai arder sempre, ainda que você esteja inclinado a não obedecer. Se o teu coração tem que queimar para você voltar para o lugar onde você precisa estar, Jesus, Ele não vai ignorar a sua decisão, mas Ele vai te buscar onde você estiver. Você não é ninguém descartável, foste comprado por bom preço. E nesta noite o Senhor quer fazer ressuscitar a sua esperança, a sua alegria, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento familiar. Deus quer converter o coração do seu marido a você, o coração da mulher a você, o coração dos seus filhos a vocês, o coração de vocês aos seus filhos. Deus quer te abençoar no campo, no trigo, no cereal, no mosto. Deus quer fazer com que você receba o orvalho e coma as gorduras dessa terra, porque Deus fez Jesus ressuscitar para que todos os sonhos sejam ressuscitados em nome de Jesus. Se você quer e precisa viver uma noite de ressurreição, você que está afastado da casa do Senhor, você que por algum motivo você se foi, se entristeceu, se desanimou, e você precisa de uma ressurreição nas suas motivações, eu quero te chamar a vir. Venha nesta noite de ressurreição, nesse domingo de Páscoa, venha ressuscitar em Jesus. Se alguma coisa da sua casa foi tirada, alguma coisa dos seus sonhos foram tirados, e você precisa viver uma restituição, uma ressurreição, eu queria te chamar a vir. Quem sabe você poderá vir representar alguém da sua casa, que você precisa que ele viva uma ressurreição,
Quem sabe alguma área da sua vida que há uma percepção de uma morte lenta. O que é uma morte lenta? Onde as pessoas vão morrendo lentamente. Não deixe que as pessoas sejam sepultadas para serem ressuscitadas. Jesus não precisa que você morra para te ressuscitar. Ele quer ressuscitar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas petições, para que elas não morram. Mas esta noite o Senhor te chama para vir. Se você não é crente, você entrou nesta igreja, você precisava de uma mensagem que pudesse mover a tua vida, eu te convido a vir. E também convido a todos os nossos irmãos que sentirem no coração de virem. E você identifica e sabe que existem áreas que você precisa que Jesus entre, que Jesus vá buscar e rebuscar, que Jesus faça uma exposição, que Jesus entre ali, um a sós contigo, que Ele te explique, que Ele te abençoe. Enfim, é o Espírito de Deus que vai te convidar a vir. Enquanto a gente canta, você vem e a gente ora em nome de Jesus. Mandara mandara cheia.